Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 16 a 33. Vejo que tem alguns irmãos de pé no fundo, ainda tem algumas poucas cadeiras aqui na frente, e também nos corredores centrais, algumas cadeiras. E se tiver alguma cadeira do seu lado e alguém de pé passando por perto, você pode indicar a cadeira também para facilitar o trabalho dos diáconos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 16 a 33. Palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos. Um trecho muito conhecido da palavra de Deus e que teremos a oportunidade de estudar juntos nesta noite, diz assim: Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 1/40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Essa palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pelo testemunho do apóstolo Paulo nesta noite, que visa trazer encorajamento a cada um de nós. Dá-nos a habilidade do Teu Santo Espírito, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, acatarmos e obedecermos aquilo que o Senhor deseja que façamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é incomum nós esbarrarmos na vida com pessoas cujas personalidades são conhecidas por serem pessoas que se gabam de grandes conquistas, ou de grandes feitos, ou de coisas que elas tenham. Todo mundo conhece alguém assim, ou é um pouco assim. Seja porque essa pessoa tem algum bem que ela julga que define a sua identidade, um carro luxuoso, um celular super tecnológico que ninguém tem ainda, mas ela tem, ou porque ela mora numa casa avantajada, ou porque a academia que ela começou a fazer alguns meses atrás começou a trazer alguns resultados no corpo dela, e ela quer mostrar para todo mundo, ou porque ele está fazendo muito dinheiro com algum tipo de investimento que só ele sabe, que ele descobriu, e todo mundo agora tem que saber também, ou porque ele fez alguma viagem
para algum lugar paradisíaco e não para de falar do hotel, não para de falar da comida, não para de falar da praia, e ainda fala para você, você tem que ir lá. Como se você tivesse condições de sair daqui agora e ir lá para onde quer que ele tenha ido. E eu lembro na escola, crianças fazem muito isso, né? Criança faz isso naturalmente. Você sabia que o meu pai... Você sabia que meu pai já viajou para mais de 5 países diferentes? Aí o outro fala, grandes coisas, meu pai já foi para 6 países diferentes. Você sabia que a minha mãe trabalha no gabinete de alguém muito importante? Por aí vai. Crianças fazem isso. Mas, meus irmãos, o que não é muito comum é gente se gabando de coisa sofrível na vida, né? Você não tem muita gente batendo no peito e dizendo, olha, não existe ninguém tão perrapado quanto eu. Olha a minha carteira aqui, não tem um tostão. Ó. Você não vê as pessoas fazendo isso. Eu amo minhas roupas furadas. Eu não sei o que é calçado novo há 2 décadas. Você não vê ninguém se gabando desse tipo de coisa. Todo dia eu adoro passar perigo quando eu estou voltando da faculdade, eu sei que alguém pode me assaltar. Eu amo essa sensação de perigo. Eu tenho o pior emprego de todos, eu sou o homem mais feliz. Não tem gente assim. Não tem gente assim. Ninguém se gaba de sofrer. A não ser que o sofrer em si seja a revelação de algo muito maior, sobrenatural e glorioso que o dinheiro desse mundo não pode comprar, que os feitos dos homens não podem alcançar, que os nossos maiores anseios jamais poderiam imaginar. Meus irmãos, esse texto de hoje é o famoso discurso do tolo, é o título do sermão. E é assim, se você procurar na sua Bíblia de estudo, está escrito, discurso do tolo. O famoso discurso do apóstolo Paulo, cujo propósito é revelar por meio do sofrimento o verdadeiro caráter do Evangelho. O apóstolo Paulo, nesse texto de hoje, ele está encarnando algo que ele falou lá no início de 1 Coríntios, quando ele disse que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O texto é sobre isso. O texto é exatamente uma ilustração viva do que Paulo falou lá no início de 1 Coríntios, e agora ele retoma para poder explicar a natureza do Evangelho que eu e você temos que viver. Sim, se você é crente, você vai sofrer. Mas se você vai sofrer, é pela causa de Deus, de formar algo inimaginável por meio da sua vida, para que muitos conheçam a Cristo. Eu dividi a estrutura desse texto, meus irmãos, foi um pouquinho difícil, mas eu decidi fazer em 2 sessões que eu acho que ficam mais claras. Nós temos aqui dois elementos de discurso, como se 2 grupos estivessem debatendo, ainda que nas palavras do apóstolo Paulo. Primeiro, dos versículos 16 a 21, a gente vai ver o discurso e os valores do tolo ímpio. E nos versículos seguintes, a gente vai ver os discursos e valores do tolo crente. O tolo ímpio e o tolo crente. Vamos ver quem ganha essa parada. Primeiro, discurso e valor do tolo ímpio. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz no versículo 16, veja comigo, ele diz, outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Meus irmãos, como nós vimos nas 2 últimas semanas, o apóstolo Paulo está no meio do discurso que eu considero mais difícil em todas as cartas de Paulo. Ele está numa guerra de palavras, numa guerra de ideias, com essa igreja cabeça dura. E uma igreja que, em vez de interpretar corretamente as ações do apóstolo Paulo, ela não somente interpreta tudo errado o que ele está fazendo, como também se levanta para caluniar contra ele, especialmente alguns desses falsos apóstolos que estavam infiltrados entre a igreja, estão chamando Paulo de louco, Paulo de maluco, Paulo de insensato. E Paulo agora, tentando defender o evangelho nisso tudo, ele basicamente vira para a igreja, então eu sou insensato? Então eu sou insensato mesmo. Vamos de insensatez. É assim que vocês entendem o discurso? Então vamos de insensatez. Vamos de loucura. Ele chutou o pau, meus irmãos. O capítulo 11, agora ele chutou o pau. Ele parou de dar volta no arbusto e ele vai direto ao ponto. Ele quer revelar a natureza do evangelho e contrastar com o falso evangelho que está sendo trazido
por esses falsos apóstolos. Veja que Paulo ele está numa situação desconfortável. Ele diz no versículo 17 que ele reconhece que o que ele está fazendo aí não vem muito da parte de Deus, não. Veja o que ele diz: o que falo não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Veja bem, ele não está dizendo aqui que ele não está falando a palavra de Deus, não é isso. O que ele está dizendo é que não é um mandamento direto de Jesus para ele, que ele fale o que ele vai falar agora, ainda que seja a palavra de Deus. Mas ele quer desconstruir o argumento dos seus inimigos e se colocar do lado de lá. Ele está falando: olha, eu só estou tendo que falar assim com vocês, porque vocês só dão ouvido a esse tipo de mau hábito, que vocês aprenderam com esses pregadores que fazem tudo para agradar outras pessoas. O tipo de coisa que estava na moda naqueles dias. Esses crentes da igreja de Corinto, apesar de serem alertados pelo apóstolo Paulo, ainda se sentavam semana após semana sob o ensino desses enganadores. Então Paulo está falando: ó, se vocês sentam sob o ensino da tolice deles, então aguenta a minha tolice também. É assim que vai ser. E Paulo quer enfatizar realmente o perigo que eles estão correndo. Veja o versículo 20, quando ele diz: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Em outras palavras, vocês têm uma inexplicável tolerância com impostores, gente que rouba a liberdade de vocês, gente que explora vocês, gente que cega vocês, que rebaixa vocês e até agride vocês. Quando eu li esse texto aqui, eu falei assim: o que Paulo quer dizer com gente que esbofeteia? E alguns comentaristas dizem que talvez alguns desses mestres chegavam ao ponto de bater nas pessoas, literalmente. Já imaginou pastor batendo na cara de ovelha? E uma pergunta que surge aqui, meus irmãos, e nós precisamos gastar um tempo pensando sobre ela, é o seguinte: pastor, eu fico vendo o que Paulo está vivendo com essa igreja, e nós aqui hoje, ouvindo a palavra, todos nós sabemos, entendemos com clareza, que esses são falsos evangelhos. Como é possível que, se esses falsos evangelhos são tão facilmente identificáveis, por que algumas pessoas se submetem a essas loucuras? Você já parou para pensar? E a resposta, meus irmãos, ela é simples. É porque esses falsos evangelhos não são tão facilmente identificáveis. Esse é o problema. Muitas vezes, esses evangelhos e evangelistas são como verdade. Porque eles têm um conjunto de técnicas, um conjunto de retórica que faz a coisa toda soar muito verdadeira. E eu sei que eu talvez não esteja muito distante da experiência de alguns de vocês, que talvez ao longo da caminhada evangélica de vocês passaram por igrejas na qual certos homens e mulheres eram altamente venerados por causa do que falavam, como olhavam, com a autoridade com que falavam e declaravam as coisas em nome de Deus, não é verdade? E parecia tão certo, até que, por algum motivo, num certo dia, um belo dia, as máscaras caíram. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos um irmão que estava comigo no seminário, e ele contou para a gente uma vez o testemunho dele no seminário, de que ele trabalhou bem de perto, dentro da comissão de trabalhos de um desses grandes teleevangelistas dos Estados Unidos, um desses que ganha dinheiro em cima das pessoas. O nome dele é Benny Hinn, não meu amigo, o teleevangelista. Você já deve ter ouvido o nome dele antes. E ele disse que na década de 90, final da década de 90, ele esteve bem perto de uma das equipes do Benny Hinn. E os irmãos vão entender porque eu estou falando do Benny Hinn hoje à noite. Mas é tão interessante, ele disse que o que ele via de perto era algo que o chocava. Porque tudo era muito bem pensado para alcançar resultados. Ele falou que nunca se esquece, num desses grandes congressos para líderes, um dos pastores da equipe ensinando os outros a como chorar diante das câmeras, como chorar nos programas de rádio e como mendigar o dinheiro das pessoas, para que elas fossem capazes de dar tudo. E homens que vão se colocando em posição intocável de divindade,
que se autoestabelecem com certos privilégios, com certos modos de tratamento distintos, como se eles fossem uma espécie de realeza divina. Ele até me contou que tinha um conjunto de palavras e pronomes apropriados que eles tinham que usar para aquela pessoa específica. Mas esses homens, eles não têm vergonha nenhuma de escandalizar o Evangelho, eles não estão nem aí para a obediência da lei de Deus, e se importam apenas com a obediência da sua própria lei, aquela que gera dinheiro e muita imagem e muito ego. Meus irmãos, muitas pessoas caem sim na rede de falsos mestres porque parece de verdade. E uma coisa que eu sei que vocês estão um pouquinho incomodados com alguém que está voando aí. Deixa ele para lá. Meus irmãos, eu sei que nós ficamos muito preocupados quando nós ouvimos esse tipo de coisa, e nós, como igreja, precisamos lembrar o nosso papel. Eu não sei se você tem o hábito, como falamos algumas semanas atrás, de orar pela situação da igreja evangélica no nosso país. Porque quando nós vemos esse tipo de coisa, era motivo de lágrimas e oração para o apóstolo Paulo, que colocava o seu joelho no chão em favor da igreja. Meus irmãos, existem sim muitos crentes, no nosso país, que nem sempre têm a melhor doutrina, mas são crentes. Mas estão sob o jugo e sob o cajado de homens e mulheres que não têm o temor do Senhor no coração. E a primeira coisa que eu e você deveríamos fazer antes de criticar é orar. Antes de criticar. Criticar é mais fácil para a gente, né? A gente vê o erro e fala, está errado. Mas e orar, meus irmãos? E pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, desse cenário, para que levante homens e mulheres capacitados na palavra, para fazer a diferença onde eles se encontram. Nós, como igreja, também temos o dever de passar a boa doutrina para frente. Novamente, é mais fácil ficar só criticando, mas o que Deus quer de nós é que nós cooperemos com o crescimento de outras pessoas. Eu estava conversando com um rapaz que diz que tem uma espécie de reunião de oração na repartição pública onde ele está instalado. E ele disse que uma vez convidaram ele para essa reunião de oração, estudo bíblico, e ele falou assim, não, eu não vou não. Eu perguntei para ele por quê. Ele falou, não tem nenhum presbiteriano lá, e eu não quero... Em outras palavras, ele está dizendo, eu não quero gastar muito tempo com problemas doutrinários. E eu virei para ele com o linguajar teológico, pastoral, e falei, deixa de ser besta, rapaz. Você tem uma oportunidade de ouro nas suas mãos de cooperar com o crescimento desses irmãos, de oferecer alguma coisa daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você não precisa ser um grande teólogo, um grande John Piper encarnado, para poder fazer alguma coisa de boa na vida dos irmãos. Você pode contribuir com pequenas coisas, estando presente, fazendo comentários, orando com eles e por eles. E quem sabe eles voltam para a igreja deles um pouco mais edificados por causa da convivência com você, e até com novas ideias na cabeça, com novo interesse de estudar a palavra. Meus irmãos, nós temos que agir quando vemos o que o diabo está fazendo no nosso país. A igreja foi chamada para batalhar em favor do reino e da verdade. E é justamente isso que Paulo faz. O que ele diz é, eu não posso coadunar com o que está acontecendo. Veja no versículo 21, ele diz, ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Paulo está fazendo uma distinção. Os coríntios criticavam muito Paulo pela sua suposta fraqueza. Mas ele agora joga isso de volta para eles e informa que ele é fraco até demais para fazer uma exibição de autoritarismo e de tirania que esses homens estavam fazendo. Ele está falando, olha, eu não tenho mais estômago para isso, para ver vocês caindo nessa armadilha. Está na hora de mudar. Meus irmãos, nós precisamos ter essa atitude. E detalhe, para você não ficar achando que o problema é só do lado de lá da cerca, muitas vezes o tolo é a gente. O grande problema do farisaísmo é porque ele é tão sutil que quando o fariseu começa a ser fariseu, ele nem sabe que ele é fariseu. É quando toda boa doutrina, em vez de apontar para Deus, começa a apontar para a sua glória, e você se torna igual a esses homens. Um tolo que se vangloria de si mesmo e não do Senhor. Meus irmãos, cuidado com a tolice gratuita. A Bíblia, ela é um livro que divide as pessoas em várias categorias, mas se tem uma categoria que a Bíblia ama, particularmente no livro de Provérbios, é a distinção entre o justo e o tolo.
O livro de Provérbios o tempo inteiro fala, o justo age assim, assim, assado, mas o tolo, do outro lado, faz tudo o contrário. E muitas vezes nós acabamos nos assemelhando ao apóstolo Paulo pré-conversão, quando se achava justo, mas na verdade era tolo, porque ia contra a vontade de Deus. O tolo é aquele que adora estar no centro das atenções, é aquele que adora fazer tudo para se exaltar. E apenas para te dar algumas citações para colocar a gente no nosso devido lugar, João Calvino, de forma muito simples, disse, um homem que se exalta a si mesmo é um tolo e um idiota. Bom, né? Muito idiota de plantão hoje em dia, né? Mas às vezes nós nos tornamos assim. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a armadilha da glória humana. Muitas vezes Deus dá coisas boas para que tenhamos, façamos, mas quando essas coisas ganham um status de divindade no nosso coração e deixam de ser bênçãos para nos abençoar e tomam o lugar da adoração no nosso coração, a gente fica tolinho. É o que a gente chama de idolatria. Cuidado com a idolatria. Pastor William Law disse o seguinte, odeie e despreze toda a glória humana frívola, pois nada mais é do que loucura humana. É a maior armadilha e a maior traição que você pode permitir entrar no seu coração. A glória humana ela é tão sutil, não é verdade? Pode ser tão boa, mas pode fazer um efeito devastador dentro de nós. Eu digo isso, meus irmãos, com muito temor e tremor, porque toda semana eu tenho a oportunidade de estar de pé nesse púlpito diante de vocês. E eu mesmo tenho que fazer esses exercícios semanalmente. Ainda bem que Deus coloca a gente crente na nossa vida, para não deixar a gente pensar mais do que deve de si mesmo. Mas cada um de nós, dentro da esfera de poder e autoridade que temos que tomar cuidado para não subvertermos essa relação e nos tornarmos idólatras e acabarmos perdendo toda uma vida de eterna gratificação do Senhor, porque a gente está abraçando as coisas do tempo presente. Um último teólogo, John Tilton, nesse ponto, ele disse, aquele que se gaba nesta vida, mas não cuida da eternidade, será sábio por um momento, mas tolo para sempre. É isso que acontece conosco. Aquele que quer ganhar a sua própria alma, nesse momento, perde a oportunidade de viver para Deus. Esse é um exercício que cada um de nós tem que fazer. Como é que você tem vivido dentro do seu coração? Se anda mais sábio ou mais tolo? Como andam as suas escolhas? Como andam as suas decisões de tempo, de dinheiro? Refletem mais a vontade de Deus ou refletem mais a sua vontade? Esse era o primeiro ponto para nós vermos. Mas Paulo agora passa a mostrar, não o discurso e valores do tolo ímpio, mas os discursos do tolo crente. A partir do versículo 22 em diante, Paulo chega no principal trecho do seu discurso do tolo. E ele faz algo muito interessante, meus irmãos. O apóstolo Paulo ele era tão habilidoso, tão humilde, mas tão habilidoso, que em vez de agora ficar contando vantagem, como seus adversários faziam, ele passa a descrever o seu ministério em termos de sofrimento, se orgulhando de coisas que seriam consideradas vergonhosas para as pessoas, sinais de fraqueza e derrotas, mas que escondem o verdadeiro triunfo do seu chamado. Ele começa aqui a fazer uma paródia às avessas da vanglória dos seus oponentes, pela qual ele quer mostrar o caráter do verdadeiro evangelho. E para suportar essa verdade, ele divide o discurso dele, eu identifiquei aqui 5 áreas, 5 pequenas áreas para a gente ver. A primeira coisa que ele passa a mostrar é a identidade dele, que não está condicionada à sua classe social e à sua origem. Olha os versículos 22 e 23. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Paulo está falando assim, é para conversar de origens? Então vamos falar de origens. Esses homens são hebreus? Eu também sou. Eu também pertenço à mesma etnia judaica. Esses homens são israelitas? Eu também sou israelita. É uma referência ao povo escolhido de Deus. Eu também faço parte desse povo. São descendência de Abraão? Eu também sou. Ele era um homem, meus irmãos, que historicamente estava ligado a todos esses laços étnicos, tribais, culturais. Se fosse por causa disso, ele não era menor do que esses homens. Ele era, no mínimo, igual ou melhor.
Mas veja, Paulo está dizendo isso para dizer que origem não significa nada. Isso não faz nenhuma diferença quando você é crente. Um crente é filho de Abraão, não porque ele nasceu na Palestina. Um crente é filho de Abraão pela fé em Cristo Jesus. É isso que faz um crente. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, quando o assunto é o Evangelho, quem você é, aonde você nasceu, o que você já fez na sua vida, isso não faz absoluta diferença. Meus irmãos, a gente precisa dizer isso com todas as letras, porque muitas vezes isso faz diferença para a gente, não é verdade? Estava vendo um vídeo engraçado outros dias, o pessoal fazendo graça com a cara de nordestino. Nordestino, quando vem para Brasília, traz a sua cultura. E eu estava vendo aquele vídeo estranho, o pessoal dando risada, e falei assim, gente, que preconceito besta nosso. Preconceito com pessoas que vieram de certos lugares e tal situação, como se isso fizesse uma pessoa menor aos olhos de Deus. Não, ninguém é melhor aos olhos de Deus, porque todos são feitos à imagem e semelhança do Criador. E se Ele fez a imagem e semelhança dele, todos são importantes por carregarem essa imagem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não vai entrar no joguinho desses homens. Ele está relutante em falar de si mesmo dessa maneira, ele minimiza as suas qualificações, porque elas não são importantes para fazer a obra de Deus. E você nunca vai poder usar isso como desculpa para não fazer a obra de Deus. Você nunca vai poder falar assim, eu não sirvo ao Senhor porque o meu pai, porque a minha mãe, porque eu nasci em tal lugar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não estudei em tal lugar. Você nunca vai poder usar esse discurso. Nunca. Porque Deus usa absolutamente todos os vasos para a glória dele. Até os mais quebradiços como você, na sua história. Veja que Paulo não vai falar agora só da identidade dele, mas o sofrimento físico. Olha os versículos 23, a segunda parte em diante, quando ele diz, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Meus irmãos, se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Atos, você vai perceber que o apóstolo Paulo conhecia prisão domiciliar melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo era um homem que passou grande parte do ministério dele sendo preso e correndo de ser preso. O tempo inteiro isso acontece. Esse homem recebia punições judaicas por causa dos falsos ensinamentos que ele trazia agora a respeito de Cristo, que aos ouvidos de muitos judeus eram blasfêmias, violações gravíssimas da lei, quando ele afirmava que aquele Jesus homem era o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Messias esperado. E isso fez com que Paulo não fosse somente preso várias vezes, mas também que ele sofresse muitas chibatadas. Interessante essa informação do versículo 24, né? 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Que história é essa? Talvez você não saiba, mas na lei, o máximo de chibatadas que uma pessoa poderia receber, a punição máxima, eram 40 chibatadas. Então, muitas vezes, eles faziam o quê? Eles tiravam uma, para se eles errarem na contagem, ficar com uma margem de erro. Você entendeu? Gente, Paulo era punido sempre da forma máxima, todas as vezes. Ele era reduzido ao pó. Esse homem, meus irmãos, ele encarnou o ministério de Cristo para valer, no seu corpo. Ele não era igual àqueles que se gabavam gratuitamente. Ele sofreu por Jesus, do jeito que Jesus sofreu. Ele diz também, em terceiro lugar, que ele sofreu vários perigos no caminho. Olha o versículo 25, segunda parte. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Veja só que no versículo 32 e 33, ele conta ainda uma outra situação. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou uma guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se você vier consultar as minhas notas aqui depois, você vai ver que no meu subponto número 3 eu dei o nome Missão Impossível. Essa é a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, 3 naufrágios, faz inveja no Tom Hanks, não faz? Eu não tinha bola para ajudar ele aqui não, meus irmãos. A situação era feia.
no mar o tempo inteiro. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo sabe que muitas vezes ele se colocou em embarcações e situações de perigo, com previsões do tempo negativas, porque ele precisava continuar avançando a obra, ele precisava cruzar as ilhas, ele precisava cruzar os mares. E mesmo quando ele pisava em terra, que você acha que está tudo seguro, esse homem, não sei como ele não desenvolveu uma mania de perseguição, porque eram espiões por todo lado, gente que falava que era amigo, mas na verdade é inimigo. Gente, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é a pessoa com quem você mais deposita confiança, na verdade é o seu maior traidor. De vez em quando a gente ouve esse tipo de história, não é verdade? Não fictícia, mas de pessoas que se colocaram as suas próprias vidas na mão de gente que não tinha boa intenção. O apóstolo Paulo foi humilhado. Gente, fugir de cidade da forma como ele teve que fugir. Já imaginou o governante da cidade de Damasco coloca uma guarda para prender ele e o povo tem que literalmente descer ele por um cesto pela janela. Ele não tinha estabilidade, meus irmãos. E aqui um pequeno ponto de aplicação que eu gostaria de trazer para a gente, eu não posso deixar de trazer. Viver para Cristo pressupõe riscos. Sabe, a gente vive numa sociedade que tenta eliminar muitos riscos, mas se você vive para Cristo, você está sob risco o tempo inteiro, porque a mensagem do Senhor é contracultural. Ela não reforça o que as pessoas fazem, ela denuncia o que as pessoas fazem. E você pode facilmente contrair alguns inimigos aqui e ali no seu ambiente de trabalho, dentro da sua própria família. É terrível quando eu ouço alguns de vocês falando que foram alijados pelos seus próprios familiares, por causa das suas posições como crentes. Meus irmãos, não tem como evitar. Esse é o chamado do Senhor. Veja que ele ainda fala no versículo 27, o meu quarto subponto aqui, das privações dele. Veja, versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Você percebe? Ele está falando, gente, eu sei o que é trabalhar duro, não é só fugir, é tentar trabalhar enquanto está fugindo, passar noites longas e solitárias, sem a cama quentinha que você está acostumado a dormir, sem aquele cobertor de orelhas, porque o homem aqui era solteiro. Um homem que ficou muitas vezes sem comer. A gente não lembra disso na vida do apóstolo Paulo, né? Ele ficou sem comer só por causa dos jejuns espirituais, é porque às vezes não tinha comida. Um homem que sofreu com o frio, com a falta de agasalho, tanto conotativo quanto denotativo, tanto agasalho de verdade, quanto gente para aquecer o coração dele, porque faltou muitas vezes. Meus irmãos, e além de tudo isso, como se a lista já não tivesse boa o suficiente, ele ainda encerra essa sessão com os versículos 28 e 29 para falar da preocupação pastoral dele. Olha o que ele fala no 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Meus irmãos, o homem ainda era pastor, né? E tinham pressões diárias sobre a cabeça dele com relação às situações das ovelhas, as notícias que chegavam por carta, rapaz dormindo com a madrasta. Eu fico imaginando Paulo recebendo essas cartinhas de amor. E ele diz que cada vez que uma dessas ovelhas estava em aflição, ele ficava aflito também. Pesava lá, pesava aqui. Escandalizava lá, era motivo de escândalo para ele, porque ele verdadeiramente amava essas ovelhas, e o pecado dos outros era um fogo nas suas entranhas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo traz uma lista que é impossível para nós. Uma lista impossível. Mas ainda assim, é a lista dos crentes. É a lista que caracteriza quem vive para Jesus. Versículos 31 e 30 e 31. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Se tem alguma coisa que eu, o apóstolo Paulo, tenho para me gabar, é das humilhações que me tornam semelhantes a Jesus. Esse é um mistério do apóstolo Paulo. Gente, eu sou pastor, sou teólogo e exegeta, e nem sempre eu consigo capturar algumas coisas que passam no coração de um homem como o apóstolo Paulo.
Porque ele está dizendo algo para nós profundo. Ele diz que o sofrimento é bom, porque no sofrimento ele está se aproximando de Cristo e se tornando igual a Cristo. Você consegue ver o seu sofrimento dessa forma? Você consegue ver todo o sofrimento que acontece na sua vida como uma obra do Espírito Santo de Deus, para que você seja identificado com Jesus. Gente, ser crente não é teoria. Ser crente não é dizer que é crente da boca para fora, ou somente ser crente no domingo, quando todo mundo está cheirosinho, bonitinho, ninguém quer tacar uma pedra na sua cabeça. Ser crente, meus irmãos, é andar no caminho estreito que Cristo andou. É viver na santidade que Cristo viveu. É falar e pensar e agir como Cristo agiu. E ainda que as consequências sejam indesejáveis, nada pode ser maior e melhor do que o privilégio de ser igual a Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Você é crente a ponto de pensar dessa forma? Meus irmãos, eu sei que eu sou crente, mas nem sempre eu penso dessa forma. Muitas vezes eu olho o sofrimento e não consigo perceber o tanto que Deus está trabalhando na minha vida por meio do sofrimento. Alguém aqui da igreja, que é amigo meu de longas datas, muito mais tempo do que eu gostaria, essa pessoa me reencontrou depois de muitos anos, e ela virou para mim e perguntou assim: o que aconteceu com a sua cabeça? Porque, meus irmãos, eu estava vendo minha filmagem de casamento com Débora há 11 anos atrás, e meus cabelos eram pretos, eu prometo que eram. E eles estão ficando rapidamente, exponencialmente brancos. E eu respondi para ele, eu falei, isso é sofrimento, meu irmão. Eu descobri que tem uma comida que pastor gosta de comer, é salada de pepino e abacaxi. Mas sabe, meus irmãos, tem horas que a gente está passando no sofrimento e a gente pede, Senhor, por favor, nos livra. Mas depois que a gente passa, quanto é que a gente aprende? Quanto que você cresce, porque Deus te submete na fornalha do Espírito Santo para refinar a tua fé. Você sabe que para refinar o ouro, não dá para falar assim, vai ouro, refina. Não dá para ser assim. Tem que meter no fogo, para toda aquela impureza derreter e escorrer. E Deus deseja que a sua fé seja como ouro, mais precioso do que diamante. Você está pronto para essa obra de Deus? Deus está fazendo isso em nós como igreja, meus irmãos. Eu sei que a gente fala muito sobre as marcas da verdadeira igreja, né? Toda verdadeira igreja, historicamente os reformados identificam que tem pelo menos 3 marcas: a pregação fiel da palavra, os sacramentos e a disciplina. Eu vou adicionar uma 4ª marca hoje à noite: o sofrimento. Igreja, que a igreja é chamada para sofrer. É no sofrimento que nós somos separados dos falsos apóstolos, somos separados da heresia, somos separados daqueles que só querem viver o bem bom e uma vida de aparência, e nos assemelhamos a Cristo, o Rei do Universo, que se tornou servo, viveu entre os homens, foi caluniado, rejeitado, colocado de lado, morreu, mas ressuscitou. A vida de dificuldade e humilhação é o meu e o seu chamado. E essas coisas, meus irmãos, ainda que sejam difíceis de ver, elas estão forjando o nosso caráter. Deus está nos mudando. Ele está nos preparando para a obra. E nós passamos a entender o amor de Deus por nós quando sofremos como Cristo sofreu. É exatamente isso que acontece. Há 4 meses atrás, foi celebrado o aniversário de 91 anos de um homem chamado Irmão André. Estou traduzindo do holandês. Este Irmão André é o fundador da missão Portas Abertas. Você já ouviu falar da missão Portas Abertas? A missão Portas Abertas hoje é a maior agência mundial de levantar informações sobre a igreja perseguida no mundo. E esse homem, o Irmão André, um holandês, nasceu em 1928, dia 11 de maio, e esse homem, ele é muito conhecido pelas histórias missionárias que ele passou. Ele foi um homem que teve um encontro com Deus, depois que começou a ler a Bíblia em 1949, ele havia sido ferido por bala num combate na Indonésia,
Mas quando Deus o alcançou, levou ele a voltar à Holanda para dedicar a sua vida à obra missionária. É um homem que entendeu que a palavra de Deus transforma as pessoas e pessoas transformadas mudam as pessoas ao seu redor. Era a grande frase dele. E se você quer conhecer mais sobre a vida dele, tem um famosíssimo livro chamado O Contrabandista de Deus. Leia esse livro. Leia esse livro. É um best-seller mundial. E ele registra ali as suas viagens aos países fechados do leste europeu, ali na cortina de ferro. E a sua grande missão era o contrabando de Bíblias. E, meus irmãos, a história desse homem é chocante. É chocante porque ele dá detalhes das perigosas travessias de fronteiras, a perseguição da polícia secreta russa no meio da noite. Uma vez ele conta que ele estava, não no livro, num artigo dele ele conta que ele estava dentro de uma casa e ele estava se escondendo e num certo momento ele achou que ele estava seguro e foi dormir. Mas quando ele começou a dormir, ele ouviu o cochicho da polícia do lado de fora da parede, cercando a casa para prendê-lo. E ele conseguiu escapar a tempo pela porta dos fundos. É um homem que conta o que é viver radicalmente por Jesus. E um homem, meus irmãos, que a despeito de todo o sofrimento que ele passou, porque ele passou por muito sofrimento, nunca cessou de fazer a obra do Senhor. É tido como no mundo o homem que mais contrabandeou Bíblia, para a glória de Deus. E num dos momentos mais recentes da sua vida, quando ele dava a metodologia para os missionários no treinamento, uma pessoa perguntou de onde vinha a coragem para ele fazer tudo isso, e ele deu a seguinte resposta: olha, faz o seguinte, você me diz aonde você não pode ir como cristão, e eu lhe direi como entrar. Talvez eu não consiga lhe dizer como sair. E ele disse que ele sempre sabia como entrar, mas nunca sabia se ia sair. E isso nunca foi um problema para ele, porque a vida dele estava constantemente nas mãos do Deus que o salvou. E isso motivava a trabalhar. Ele fundou a Missão Portas Abertas, que hoje mantém um radar da igreja perseguida no mundo e ajuda cristãos de todas as partes a exercerem a sua fé. Ele disse: nossa missão se chama Portas Abertas, porque cremos que qualquer porta está aberta, a qualquer tempo, em qualquer lugar, quando Cristo é proclamado. E ele se baseou em Apocalipse 3:8 para falar isso. Meus irmãos, no sofrimento, nós encontramos uma comunhão com Deus que muitas vezes o não sofrimento não pode fornecer. Deus dá sofrimento para a gente, porque no sofrimento a missão de Deus é realizada de uma forma única. Esse próprio André, ele disse o seguinte: se o sofrimento sumisse das nossas vidas, a coragem, a ternura, a piedade, a fé, a paciência e o amor também desapareceriam das nossas vidas. Você quer ter virtude? Lá vem sofrimento. É assim que funciona. E Deus vai formando e forjando pessoas que se parecem com Jesus, à medida que nós sofremos por amor dele. Eu ouvi também recentemente um outro testemunho de uma mulher hindu que foi convertida ao ouvir a pregação de um missionário itinerante que passava no norte da Índia. E ela começou a sofrer muita perseguição. Sabe de quem? Do marido dela, que não se converteu e não queria saber nada desse Jesus. E um dia, o missionário que estava trabalhando com ela perguntou a ela: quando seu marido está bravo e ele o persegue e ele faz aquelas coisas terríveis com você, o que você faz? Ela falou: bem, eu vou lá e cozinho melhor a comida dele, eu faço uma faxina melhor, eu limpo a casa melhor para ela ficar mais limpinha. Quando ele fala mal, eu respondo com suavidade, e eu tento mostrar a ele que quando eu me tornei uma mulher cristã, eu me tornei uma esposa melhor e uma mãe melhor. Essa é crente, hein, gente? Você vê o que o sofrimento faz? Ela, inclusive, disse nessa entrevista que a vontade dela não era fazer nada disso, mas que era isso que ela precisava fazer por amor a Cristo, que sofreu por ela.
Meus irmãos, nós precisamos entender que esse é o método de Deus. Essa é a loucura de Deus. O mundo não está pronto para essa loucura. Essa loucura é inversa ao caminho que o mundo segue. Mas o nosso caminho é o caminho da cruz. Você quer conhecer a bondade de Deus por você? Olhe para a cruz, onde está a plenitude de todo o sofrimento. Ali é o caminho do sofrimento. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Mas se você é de Jesus, você vai ter que ser louco como Jesus, sabendo que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Meus irmãos, o nosso discurso de tolos sofredores pode não parecer muita coisa para você, mas eu gostaria de dizer uma coisa para finalizar o meu sermão hoje à noite. O discurso de um tolo sofredor pode mudar até o mais vil dos falsos profetas. Benihim veio publicamente semana passada para dizer que ele se arrepende de tudo o que ele falou ao longo de todos esses anos. Talvez o nome Benihim não seja familiarizado para você, mas Benihim para mim era assim, ó. Sai para lá, capeta. Porque Benihim é o maior pastor da teologia da prosperidade nas últimas 4 décadas, no mundo. E o Benihim conta num vídeo recente, de que ele hoje olha para tudo o que ele fez e falou, e a teologia da prosperidade que ele pregou, e ele diz que ele tem nojo de tudo isso. De que ele diz que ele percebe o tanto quanto o que ele envergonhou a Cristo com a sua vida, e que agora daqui para frente ele quer fazer diferente. Ele tem 70 anos de idade. Mas até com 70 anos de idade, Deus pode alcançar um tolo ímpio e transformar num tolo crente. O impacto que essa notícia teve sobre mim, meus irmãos, não pode ser colocado em palavras. Eu ainda quero ver se esse negócio é de verdade. A gente fica meio com o pé atrás. É o nosso coração incrédulo, mas queira Deus que seja verdade. Porque prova o poder de Deus, não pela teologia da prosperidade, mas pelo sofrimento dos fiéis. Meus irmãos, do que eu e você nos gabamos? Quais são as nossas grandes conquistas e os nossos grandes feitos? É ter viajado para um outro continente no ano passado? É que seus filhos foram aprovados nas melhores faculdades e cursinhos do país? O seu grande feito é que você trocou o seu carro recentemente? Qual que é o grande feito? Eu espero que o grande feito da sua vida seja Cristo ensanguentado e crucificado e você ressurreto. Eu espero que o grande feito da sua vida seja fazer conhecer e ser conhecido o Deus que se colocou na cruz em sofrimento por você. E que isso nos ajude a levar um compromisso cristão que não seja de fachada. Deus não quer tolos ímpios, Ele quer tolos crentes. Loucos para este mundo, mas sábios para Deus. Amém? Que o nosso Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos assim, como crianças que se gabam das coisas boas que o papai faz. Aquele que enviou o seu filho para morrer por nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, porque somente a igreja do Senhor pode verdadeiramente se gabar de conquistas sofríveis. Ninguém bate no peito pela morte, mas nós batemos o peito pela morte. Batemos porque sabemos que na morte também está a nossa vida escondida. Aquele que ressuscitou e é o primogênito dos mortos, revelará a todos os filhos de Deus, no momento em que Ele for revelado também. Toda a criação aguarda e geme pela revelação dos filhos de Deus. E até lá, Senhor, o nosso caminho será de morte, de disciplina, será estreito, será sofrível. Deus, ajuda-nos a sofrer pelas coisas certas e não pelas erradas. Não queremos sofrer pelo nosso pecado, Senhor. Não queremos sofrer como aqueles que se vangloriam e olham apenas para o seu próprio umbigo. Não, Senhor. Queremos sofrer pela causa de Cristo.
queremos levar o nome dele a todo lugar, queremos ser contrabandistas da verdade neste mundo que carece tanto da sua verdade, Senhor. Queremos não temer o inimigo ao redor, sabendo que o nosso Deus é maior do que os nossos inimigos. Senhor, fortalece a igreja. Fortalece como o Senhor fez com os homens do passado, como o salmista do Salmo 56, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Fortalece o teu povo para viver verdadeiramente o Evangelho e abraçarmos a nossa missão e fazermos o discurso que desagrada muitas vezes o mundo, mas agrada a Deus, para a glória do seu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém.